E aí, família, vamos lá? Tá na hora de voltar para casa. Por que eu falo isso? Tem muitas pessoas que estão vindo para o Japão por causa das Olimpíadas, estão sendo deportadas, estão voltando para casa do aeroporto mesmo. Por quê? Documentação incompleta, tá? Olha só o que está acontecendo aqui no Japão. Autoridades de aeroportos internacionais estão expressando frustração com o comitê organizador das Olimpíadas de Tóquio pelo fracasso de suas medidas anti-coronavírus que geraram confusão, atrasos e raivas nos aeroportos de entrada do Japão. Chegados estrangeiros claramente ligados às Olimpíadas foram mandados de volta para casa devido à documentação insuficiente. O que é isso? Deportação. Não pôde nem entrar no Japão. E muitos que chegam com a papelada adequada têm permissão para entrar no país, embora obviamente não estejam entre os necessários para organizar os jogos. Houve muita sacanagem no meio também. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, né? Ative as notificações e deixe seu like. Isso não vai prejudicar você. E seja bem-vindo à família, né? Ajude o canal a crescer. Olha só. O fluxo constante de chegadas ao exterior, no caso assim, do exterior, antes da cerimônia de abertura no dia 23 de julho, também criou um obstáculo para os japoneses que buscam voltar para casa, de países onde os casos de coronavírus estão aumentando devido às cepas variantes. De acordo com as regras para controlar as novas infecções por coronavírus no Japão, os viajantes estrangeiros não ligados às Olimpíadas tem a entrada proibida. Então, o que isso quer dizer? Que o Japão não está emitindo vistos. E nessa brincadeira toda, as pessoas estão vindo para o Japão naquela base. Credenciamento e... Fugiu a palavra. No caso, era a parte humana especial. Eu não lembro, tá? Desculpe a falha de memória. Eu sei que tem um critério para um visto especial, no caso assim, em relação a direitos humanos, tá? Me falhou a memória, me desculpe, continuando. Em meados de julho, uma delegação de atletas da América do Sul desembarcou no aeroporto internacional de Narita. Um dos recém-chegados não tinha o cartão de credenciamento olímpico necessário para entrar no Japão. Um indivíduo ligado a um patrocinador olímpico chegou de outro país com um filho, que era menor de idade, mas tinha o cartão de credenciamento. Eles foram autorizados a entrar. Olha só, então você vê que a criança não tem nada a ver com a organização das Olimpíadas, pôde entrar. O peão que faltou documento se lascou. O comitê organizador das Olimpíadas de Tóquio disse que reduziria o número de chegadas de estrangeiros, mas os números que duvidamos que estejam profundamente ligados às Olimpíadas estão chegando em massa, disse uma fonte do aeroporto de Narita. Fontes disseram que houve vários casos de pessoas ligadas às Olimpíadas que tiveram sua entrada recusada por documentos impróprios. Então, mesmo que futuramente o Japão abrindo as fronteiras, alguma hora ele vai ter que abrir as fronteiras, isso é óbvio. Essas medidas do coronavírus não estão com cara que vão sair, que vão ser terminadas, muito pelo contrário. Por que eu falo isso? O Japão está negociando com outros países o passaporte de vacina, tanto que já vai começar a fiscalização desses passaportes de vacina aqui no Japão, dos estrangeiros que vêm para cá. Só que, se faltar documentação, vai embora. E o Japão ele é criterioso com isso. Se as pessoas que vierem para cá não fizerem da forma que o Japão quer, os testes que o Japão quer, da forma que o Japão quer, não entra. Tem casos aqui na matéria, tá? Um jornalista freelancer apresentou um certificado de teste negativo em um aeroporto internacional, mas as autoridades locais não puderam aceitá-lo porque faltavam detalhes, como, quando e onde o teste foi realizado. Além disso, o método de teste listado no documento não estava entre os aceitos pelo governo japonês. O jornalista protestou, mas foi deportado.
Então você já sacou, porque o Japão ele tem uma série de critérios, né? Igual no caso, da onde tirar a amostra de teste, o tipo de teste que é, tá? Então, se não conter esses dados, não entra no Japão. Outros disseram que muitos participantes do evento olímpico claramente não leram o chamado Manual dos Organizadores, que estabelece as regras para o tempo em que ficarem no Japão. Uma regra é que todas as chegadas baixem o OCHA. O OCHA é um aplicativo especial de rastreamento para os smartphones, então você tem que ter esse aplicativo, esse app. Uma fonte do aeroporto disse: quase metade das chegadas ligadas às Olimpíadas não o baixou. Alguns parecem não ter lido o manual. Então você vê que os cabeçudos tem que se lascar mesmo, não tem jeito. Por exemplo, uma delegação olímpica de dezenas de atletas de um país do Oriente Médio chegou recentemente ao Japão. Apenas 3 deles haviam baixado o aplicativo. E nisso atrasa toda a delegação e fica todo mundo empacado no aeroporto fazendo o download disso aí. Complicado, né? Aqueles que não têm um aplicativo são solicitados a instalar nos aeroportos. Mas isso gerou muitos atrasos e confusão. Foi o que eu acabei de falar. Empaca todo mundo, fica todo mundo travado lá enquanto não baixar e mostra, ó, baixei, não entra. Então você já sacou o que precisa ser feito. A situação prejudicou os esforços do governo para trazer de volta cidadãos japoneses de países como a Indonésia, onde a variante Delta causou um aumento nos casos de coronavírus. Chegados japoneses são solicitados a isolar-se por 14 dias em casa, mas aqueles que retornam de países onde os casos de coronavírus estão aumentando estão sendo instruídos a se isolar-se por 10 dias em hotéis. O governo garantiu cerca de 2.000 quartos de hotel na grande área metropolitana de Tóquio para o isolamento de japoneses que chegam a Narita. Agora há preocupações com a falta de quartos de hotel, pois mais japoneses que estudam no exterior devem voltar para casa nas férias de verão, porque vai ter o feriado de verão, né? Aquela uma semana. No caso tem um feriado de Obon aqui no Japão, então já viu, né? Uma fonte do governo disse que 500 quartos de hotéis foram garantidos para o retorno de japoneses, foram entregues aos relacionados às Olimpíadas em resposta a um pedido do comitê organizador. Então você vê que desses 2.000 separados para os japoneses, 500 foram para as pessoas, no caso assim, relacionadas às Olimpíadas. Então sobrou 1.500 só quartos. Então nessa brincadeira você vê que o Suga está se empenhando muito em ajudar o COI, o Comitê Organizador Olímpico Internacional, né? E nessa brincadeira toda o Suga está com grandes chances de tomar coquinho esse ano nas eleições. Dependendo, ele vai ser o primeiro-ministro com mandato mais curto da história do Japão. Tá fazendo por onde, né? A falta de quartos de hotel levou o governo a transferir os cidadãos japoneses que chegavam ao aeroporto de Chubu, na província de Aichi, a se isolarem ali. Então já dá para vocês terem ideia do que está acontecendo e as pessoas estão sendo deportadas. Então, para você que pretende vir para o Japão futuramente, tome cuidado com os documentos, porque, e principalmente essa parte de teste, porque eles vão deportar como eles estão deportando. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, né? Ative as notificações e deixe seu like. Isso não vai custar nada para você. E seja muito bem-vindo à família. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.